Olá pessoal, meu nome é André Iago e sejam bem-vindos à Maratona IFCast Calama na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2025. O tema desse ano da CNCT 2025 é Planeta Água, a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território. No episódio de hoje temos a professora Gisele, que coordena um grupo que ela vai apresentar agora pra gente. Olá, Andrei. Olá a todos. Eu sou a Gisele Andrade, coordenadora do Grupo de Pesquisa em Monitoramento e Qualidade Ambiental. Professora Gisele, para a gente começar, quais são as principais linhas de pesquisa do grupo que a senhora participa? Monitoramento ambiental, biomonitoramento, educação e gestão ambiental. Que projetos estão envolvidos atualmente? Bem, hoje, ligado à temática da SNCT desse ano, nós temos o projeto de lixo eletrônico, que a gente está fazendo o levantamento do descarte inadequado desses resíduos. E temos um projeto que faz o levantamento de dados sobre a pesca esportiva aqui no estado de Rondônia. Agora você pode estar se perguntando, e você também, Andrei, o que esses projetos têm a ver com a temática da SNCT? É isso ou não? Então, ambos os projetos eles têm como tema central a importância da água para a vida e sustentabilidade aqui na nossa região. Eu acho que, falando assim um pouco sobre esse assunto, aqui a gente sofre um problema muito grande que as pessoas poluem muito os lagos, né, os rios. Então acaba que realmente a poluição aqui é algo bem preocupante. Isso. Falando especificamente do projeto de lixo eletrônico, por que ele tem relação com essa temática, né? A maioria desses compostos tem na sua composição, né, o lixo eletrônico, algumas substâncias que podem poluir, como por exemplo os corpos hídricos, né? Além de causar danos tanto à biota, né, que vive nesses ambientes, mas que podem vir causar problemas para os seres humanos também. Então, essa é uma vertente aí do nosso projeto. Além disso, né, nós desenvolvemos as questões de levantamento de como é a situação aqui no nosso estado, porque até onde estamos vendo, essa situação ela não recebe a atenção que deveria receber, né? E aí a gente acaba estando suscetível a poluir nossos corpos hídricos com esse tipo de equipamento, esse tipo de lixo, né? Lixo eletrônico, porque é um tipo de componente que é cada dia mais comum. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui tem pelo menos um celular, um componente eletrônico guardado na gaveta e não sabe o que fazer com ele, não é verdade? Além disso, o projeto da pesca esportiva, né, nós estamos vendo hoje que o nosso estado, né, tem investido muito na questão da pesca esportiva como uma fonte, né, de renda, de turismo, né, turismo para o estado. E a gente sabe que se a gente não tiver uma prática sustentável, né, a gente vai impactar tanto os organismos aquáticos, né, os peixes, né? Quem que vai querer pescar onde não tem peixe? E a gente precisa das ações ambientais de todo o público envolvido nessa prática. Para quê? Para preservar os corpos hídricos, né? Evitar aí lançamento de substâncias, né, que venham poluir ou produtos, resíduos, enfim. E qual é o envolvimento dos estudantes nessa pesquisa? Bom, os estudantes são os nossos protagonistas, né? Eu costumo dizer que aqui no IFRO, os alunos a maioria dos nossos alunos, que são os alunos do ensino médio, eles têm uma oportunidade única de participar de atividades de pesquisa, de ensino, de extensão, né? Eu mesma fui participar de pesquisa quando eu já estava na graduação, no terceiro período. Eu acho fantástico um aluno de primeiro ano de ensino médio já poder fazer parte de pesquisa, né? No caso, todos os alunos que participam, todos esses projetos, ele tem a participação de alunos de ensino médio, né? Onde eles desenvolvem planos de trabalho, eles têm autonomia para desenvolver toda a pesquisa. Eu, como coordenadora, né, e a maioria das vezes os meus colegas também que coordenam, a gente está lá para orientar e mostrar o caminho, mas vocês, alunos, os alunos são os protagonistas, eles que arregaçam as mangas, né? Muitas vezes também são eles que trazem ideias, né, a partir de problemáticas que observam no seu dia a dia, então traz para a gente e nós como docentes, nós como servidores, a gente abraça essas ideias e escreve os projetos. Tá certo.
E como esses projetos dialogam com a realidade amazônica e com o tema Planeta Água? Dialogam no sentido de que, como eu falei, esses 2 projetos, eles têm aí como elo a importância da água para a nossa vida, para a preservação da vida e da sustentabilidade na Amazônia. Então, são projetos que têm sua importância, não só aqui para a gente desenvolver o projeto, mas são projetos que vão impactar a vida de todos nós, né, como rondonienses, e não só nós, porque nós temos que entender também que esse ecossistema aqui, ele não importa só para nós, rondonienses, porto-velhenses, ele importa para o mundo inteiro. E como o grupo atua na relação entre território, meio ambiente e uso de água consciente? Bom, o grupo atua desenvolvendo projetos que visam, né, além de fazer o monitoramento do ambiental de corpos hídricos, por exemplo, né, que é o nosso foco aqui, fazendo o biomonitoramento, né, de espécies e também levantando dados que vão servir para subsidiar o poder público para a tomada de decisões, né? Porque como que vão ser adotadas políticas públicas eficientes se nós não tivermos dados que deem embasamento para que os governantes possam tomar decisão A ou B, né? Em prol do nosso estado. Então é assim que nós temos atuado. E que impactos nas mudanças climáticas já são perceptíveis aos estudantes em Rondônia? Bem, vamos lembrar que ano passado teve 2 eventos aí que eles caracterizam impactos claros das mudanças climáticas. O primeiro, a estiagem prolongada. Ano passado nós tivemos o período de estiagem, maior período de estiagem dos últimos anos, né? Cerca de 78% do estado sofreu com escassez de água mesmo. Nós tivemos um período bem grande de estiagem. E não podemos esquecer das nossas, né, daquelas queimadas terríveis que foram meses em que a gente nem o sol conseguia ver, né? A qualidade do ar péssima. Então, tudo isso aí são alertas que nós temos que tomar cuidado. Isso não foi à toa, né? A questão das queimadas foi bem intensa, né, e o lado bom, se eu posso dizer, daquelas queimadas, foi que as pessoas perceberam que esse não é um problema só de Rondônia, né, a fumaça, ela começou a percorrer os demais regiões do país, isso chamou atenção. Esse ano, a gente teve queimada, teve, mas foi bem mais controlada, a gente está tendo uma qualidade bem melhor de ar. Então, eu destaco principalmente aí, a alteração no regime de chuvas e o impacto dessas queimadas na elevação de temperatura que acaba, em decorrência, causando, por exemplo, alterações nos períodos de estiagem. Foi algo que aconteceu assim, infelizmente foi ruim para nossa saúde, né, para nossa condição de vida, porém foi algo necessário para as pessoas terem consciência do real problema que é as queimadas aqui. Exatamente, né, porque enquanto, né, infelizmente aqui no nosso país ainda temos que, enfrentar esse tipo de situação. Enquanto não atinge os grandes estados, né, os ditos grandes estados, né, que nós somos um grande estado, né, nós produzimos muito aqui em Rondônia, mas enquanto a ferida estava só no nosso sapatinho, ninguém estava falando nada, né. E nós vimos que essa foi uma causa que o país inteiro acabou abraçando, né, devido ao impacto que realmente ela estava causando. É verdade. E o que significa falar de cultura oceânica em um estado amazônico e continental como o nosso? Então, teve gente que deve estar se perguntando desde o começo, né, quando você começou a falar, o que que tem a ver com cultura oceânica? Não tem nem mar aqui em Rondônia. O que que isso tem a ver? Tudo a ver, né? Porque o que a gente precisa entender é que os ecossistemas aquáticos, eles estão conectados. Nós temos aqui no nosso estado o Rio Madeira, que é um dos principais afluentes, né, do Amazonas, que é o maior rio, que tem a maior vazão, né, maior quantidade de água, né, assim, de vazão. Então, isso impacta, né, porque o rio, todos os rios, como aquela história diz, todos os rios correm para o mar. Então, a saúde de um ambiente aquático de uma região que não tem rio vai afetar
nos oceanos, né. Então, nós aqui estamos conectados, né, com o Oceano Atlântico, e o que acontece aqui impacta os oceanos, impacta sim. Então, a preservação do nosso ecossistema é como eu falei inicialmente, ela não afeta só nós que moramos aqui, a preservação ou não, né, dos ecossistemas aquáticos. Não vai afetar só o porto-velhense e o rondoniense, quem mora no interior do estado. Ela afeta o mundo inteiro. São ecossistemas interligados. E como a educação ambiental pode ajudar a transformar esse cenário atual? A educação, de maneira geral, ela é a resposta para tudo, eu costumo dizer, né. A educação ambiental, como que nós vamos, por exemplo, né, tem gente que nem sabia o que que tem a ver eu preservar o madeira com o rio. Então, o que que tem a ver eu jogar um celular no rio? O que que tem a ver, né? Então, quando a gente começa a entender, a gente recebe o conhecimento, a gente vai saber a importância do impacto das nossas atitudes. Então, a educação ambiental é importante para que a gente tenha consciência de que os nossos atos não são, é só um lixinho que eu estou jogando aqui, né? Como às vezes a gente ouve, né? O que que tem se eu deixar de jogar, mas sou eu. Então, várias pessoas, se começarem a ter atitudes que venham preservar os nossos ecossistemas, né? Então, esse impacto vai ser muito grande. E só a educação vai trazer isso. Se eu não entendo, se eu não compreendo a dimensão, né, do problema e como as minhas atitudes podem amenizar ou agravar esse problema, eu não sei o que fazer. Então, a educação ambiental ela é essencial. Sim, por conta que e se todo mundo começasse a pensar: se eu jogar ali um celular que eu não uso mais no Rio Madeira, não vai acontecer nada, porque foi só eu. Mas se todo mundo pensasse assim? Pois é isso que a gente tem que ter essa noção, né, que uma ação pode parecer pequena quando a gente olha só para a gente, mas se as pessoas, toda a população começar a ter uma conscientização que a preservação desses ambientes, a preservação do Rio Madeira, a preservação da nossa floresta, ela é a preservação da nossa própria vida, eu tenho certeza que as atitudes vão mudar e nós vamos viver num mundo melhor. E que descobertas práticas ou soluções vocês sugerem para proteger nossos recursos hídricos? Proteger os recursos. Bem, hoje, né, o Estado tem que tomar atitudes, né, por exemplo, preservação, da mata ciliar, né, que vai evitar, por exemplo, que tenha erosão, né, erosão que vai prejudicando os corpos d'água, vai causando mais locais com acúmulo de sedimento, de areia, que pode interferir aí no curso dos rios. Tem a questão da sustentabilidade das atividades que são desenvolvidas ali nos corpos hídricos, né? Fiscalização, tudo isso precisa ser intensificado para que a gente realmente tenha proteção tanto do recurso hídrico, água, como falando, mas também da nossa própria preservação da nossa própria espécie e das espécies que vivem ali nos ambientes aquáticos. E o que significa cultura oceânica no nosso território amazônico? É aquilo que eu falei, né? Quando a gente entende que a Amazônia, ela faz parte de um todo, né? Não é à toa que as pessoas olham para a Amazônia, né? A Amazônia, ela chama muita atenção, não só pela sua diversidade, a biodiversidade que é a maior existente dentro dos ecossistemas, mas porque a gente sabe que se a gente não preserva esse ecossistema, todo o planeta vai sofrer. Então, os ecossistemas, eles estão interligados, né? Se começa a chover pouco aqui na Amazônia, os ecossistemas vão ser outros ecossistemas que dependem da umidade que vem aqui da Amazônia, eles vão ser impactados. Outras espécies, as pessoas que lá vivem. Então, é isso que a gente tem que entender, né? Que está tudo conectado. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem, né, que a Amazônia é o pulmão do mundo. Essa do pulmão do mundo, normalmente, né, a gente precisa desmistificar um pouco, porque a gente costuma pensar, quando a gente pensa em pulmão, vem o que na sua cabeça? O pulmão vem a parte principal do corpo, né, que a gente tem que respirar. Respirar, né? Respirar e para respirar nós precisamos do oxigênio, né? Então, normalmente as pessoas pensam, a Amazônia é a maior produtora de oxigênio do mundo. Não é a verdade, né? Os maiores produtores de oxigênio são as cianobactérias que estão aí
nos oceanos, né? Também nos ecossistemas de água doce, nos rios de água doce, mas principalmente nos oceanos. Mas, para que os oceanos permaneçam vivos, eles dependem dos grandes e pequenos rios, grandes e pequenos corpos d'água. Então, é muito importante a preservação deles para que a gente possa preservar a vida no planeta como um todo. Que ações ou mudanças são urgentes frentes às mudanças climáticas locais? Bem, em relação às mudanças climáticas locais, ações urgentes aqui são em relação a queimada e desmatamento, né, que impacta isso não só na elevação de temperatura, mas também no regime de chuvas da região, né? Então, essa é uma frente que precisa de atenção urgente, já está recebendo, né? Esse ano, né? Já estamos aí com a qualidade melhor. Mas também não precisamos entender que outras ações relativas às outras atividades desenvolvidas no Estado, economicamente falando, podem impactar também, não só essas duas, né? Mas, por exemplo, ter tecnologias e formas mais sustentáveis de cultivo, né, de plantação, que o nosso estado é um grande produtor, né, grande de soja, de milho, né, é um grande estado de criação de gado, né, então a gente precisa ver essa questão. E hoje eu destaco, né, já puxando a sardinha, né, para a minha brasa, puxando aí para a pesquisa que a gente desenvolve, com esse olhar do Estado para a questão da pesca esportiva, nós precisamos desenvolver pesquisas que façam com que essa atividade ela não seja só economicamente viável, mas, acima de tudo, ela seja sustentável, né? Porque se nós não tomarmos atitudes, né, daqui a pouco não tem mais peixe para pescar e nem para a gente se alimentar. Então, a gente precisa tomar cuidado em relação a isso e que sejam desenvolvidas políticas públicas que venham resolver esses problemas aí tão urgentes, né, na nossa região. Certo. E qual a mensagem final do grupo que vocês gostariam de deixar para a comunidade acadêmica e para a sociedade? Bom, a mensagem que eu gostaria, né, nós como grupos gostaríamos de deixar, é que aqui na nossa região, aqui em Rondônia, cada igarapé, cada rio, cada árvore importa. Então, a preservação de todos esses elementos é a preservação da nossa própria vida. E que você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, saiba que você é protagonista nesse papel. Você pode fazer a diferença na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, em qualquer lugar. E juntos nós podemos fazer uma Rondônia mais mais verde, com o céu mais lindo, né? Como a gente tem aí, com o céu sempre azul, como é lindo o nosso hino, né? Com o céu sempre azul, com ar sempre puro e, acima de tudo, uma Rondônia que cresce, se desenvolve de maneira sustentável. Professor Gisele, eu queria agradecer sua presença aqui, por a senhora disponibilizar um pouquinho do seu tempo e esse conhecimento incrível que a senhora está passando aqui para a gente, de um assunto tão importante para a sociedade hoje em dia, que muitas das vezes a gente não dá a devida importância que realmente é algo que realmente pode afogar meio que as nossas vidas e a gente não dá a devida relevância. Eu queria agradecer pela sua presença e te entregar esse botão aqui, pela sua participação, viu? Ai, que lindo! Vou até colocar aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de participar. Eu sou muito feliz por trabalhar, né, aqui nessa instituição, uma instituição que realmente se importa e abraça as causas do nosso estado. Acho esse projeto incrível, né, do IFCast, que traz assuntos importantes de uma maneira descontraída, né, que a gente pode falar de assuntos sérios, sim, mas de uma forma mais leve, né, e que todo mundo aí, qualquer pessoa que estiver ouvindo vai compreender, né, não é aquela coisa científica só no congresso, mas todo mundo, eu tenho certeza que já entendeu que pode colaborar aí com uma Rondônia melhor. E, gente, cuidar da água é cuidar da nossa vida. Nós acreditamos que a pesquisa e sustentabilidade é uma forma de proteger o presente e garantir o futuro melhor para a Amazônia e para o planeta. A Maratona IFCast 2025 está no ar. E segue para o próximo vídeo.